Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção das atividades anteriores que nós fizemos em geografia. Então, hoje a gente vai fazer as correções dos dias 23/6, 29/6, 6/7, 7/7, 20/7 e 21/7, tá bom? Primeiro aí eu vou começar ainda com a apostila do segundo bimestre, que ficou umas atividadezinhas aí pra gente corrigir. Depois eu vou entrar na apostila nova de vocês. E por último aí eu vou fazer a correção do CA do segundo bimestre ainda, tá bom? As páginas 70 do CA. E a atividade avaliativa que eu passei no dia 7/7, eu vou enviar em anexo para vocês conseguirem visualizar melhor, fazer a correção com calma, tá bom? Então vamos começar aí pela página 29. Eu passei essa atividade aí no dia 23/6, a atividade começa eu passei, né, da página 28 até a página 32, mas a atividade começa na página 29 para vocês fazerem. Vocês teriam que ler o texto Juazeiro e responder algumas perguntas. Questão A. De que árvore o texto trata? O texto está falando do juazeiro. B. Qual é o fruto dessa árvore e para que ele serve? Bom, o fruto do juazeiro é o juá, e ele serve para fazer sabão, pasta de dente, shampoo e também como alimento. E C. Circule no texto o tipo de vegetação em que essa árvore é encontrada. Essa árvore ela é encontrada lá na Caatinga, tá bom? Vamos continuar aí. Aí a gente começou a estudar sobre as mudanças nessas formações vegetais do nosso Brasil. E lá na página 31, vocês tinham aí uma atividade para fazer com base nesses mapinhas do Brasil Vegetação Natural e Vegetação Natural Atual, tá bom? Como ela foi aí antropizada, né? Devastada aí pelo homem, modificar de acordo, né, com a necessidade do homem, ele precisou aí ir modificando essas paisagens, essa vegetação natural aí. Formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro. A floresta amazônica. B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Então, vamos voltar. A gente vai voltar aqui no mapa e a gente vai procurar a nossa unidade federativa. Espírito Santo, ela está predominando aí com a cor verde claro, né? Então, aqui na segunda legenda, a nossa formação vegetal que predomina é a floresta atlântica. C. Que formações vegetais foram mais devastadas? E por que isso aconteceu? Bom, as vegetações que foram mais devastadas foram as florestas amazônica, atlântica e de araucárias, vegetação litorânea e cerrado, tá bom? Essas vegetações foram devastadas devido às ações humanas, como povoamento, extração de madeira, cultivo de terra, criação de animais, né, o desenvolvimento da pecuária, e também devido ao desenvolvimento das cidades e construção das estradas, tá? E na D vocês vão citar 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada, essa área que foi devastada pelo homem. Como sugestão aí, a gente pode falar Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, tá? São algumas dessas unidades federativas. Aí na página 32, vocês tinham aí que comparar o mapa Brasil Climas, da página 24, com o Brasil Vegetação, da página 31, e depois analisar as imagens associando o clima à respectiva vegetação. Então, vamos lá. A vegetação aí de clima equatorial, nós temos a floresta amazônica. De clima tropical semiárido, nós temos aí o cerrado. De clima tropical, nós temos a caatinga. E por último, de clima subtropical, nós temos o campus em Rosário do Sul, tá bom? E aí, na página 32, vocês teriam que montar um esqueminha, né, no caderno. Então, cada um montou de uma maneira, de acordo com o seu raciocínio. E vocês teriam que explicar um pouquinho sobre clima e formações vegetais naturais, tá bom? Primeiro está perguntando aí o que é clima. O clima é a sucessão habitual de tempos atmosféricos, né, que se repetem ao longo de muitos e muitos anos, décadas,
Depois pergunta o que define as zonas climáticas da Terra. Então, o que define é a variação da incidência de raios solares na superfície terrestre e a partir dos trópicos e dos círculos polares, tá bom? Depois vem perguntando quais são as zonas climáticas da Terra. Nós temos as zonas tropicais, as zonas temperadas e as zonas glaciais ou polares. Depois vem perguntando sobre os climas brasileiros, quais são. Nós temos o equatorial semiúmido, temos o equatorial úmido, tropical semiárido, o subtropical, o tropical e o tropical de altitude, tá? E depois a gente vai passar aí para as formações vegetais naturais. Tá perguntando o que são essas formações. São conjuntos compostos, né, de espécie, conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar. E depois vem perguntando sobre os fatores que interferem nos tipos de vegetação. Esses fatores são as variedades de climas, relevos e também de solos. E por último, vem perguntando as principais formações vegetais do nosso Brasil. Então, nós temos a caatinga, o cerrado, o campo, a floresta amazônica, a floresta atlântica e a floresta de araucárias, tá bom? Agora, a gente vai fazer a correção da apostila nova, né, de vocês, da página 4 à página 8. Bom, aí na página 4 da apostila nova de vocês, o volume 3, né, do terceiro bimestre, vocês teriam que responder algumas perguntas com base no cordel Pluralidade Cultural. Então, vamos lá. Questão A. Qual é o título do cordel? O título é Pluralidade Cultural. B. Que assuntos são tratados no texto? Bom, está tratando um pouco sobre a formação da nossa população, a cultura e também a diversidade que tem presente na nossa população. C. Que grupos participaram da formação da nação brasileira? Foram os negros, brancos e também os indígenas. Virando aí na página 5, tem mais algumas perguntinhas sobre esse cordel. D. De que lugares esses grupos vieram? Bom, eles vieram de Portugal, né, que foram os brancos que vieram colonizar as nossas terras. Tinham também os africanos que vinham da África, esses negros escravizados, e tinham os indígenas que já viviam em nossas terras, que atualmente formam o nosso território brasileiro. Questão procure no dicionário o significado da palavra etnia e registre-o no espaço a seguir. Bom, etnia é a população ou grupo de pessoas que têm características comuns, tanto físicas, cor de pele, traços fisionômicos, quanto culturais também, como idioma, tradições, costumes, religião, entre outros. Então, quando a gente mistura diversas etnias, quando há uma mistura de etnias, se forma a miscigenação, tá bom? Que são essa mistura dos povos, essa mistura de cultura, de costumes, tradições, enfim, né? E questão F é uma questão pessoal. Em sua opinião, o que significa a última estrofe do cordel? Bom, a gente espera, né, que vocês respondam que o povo brasileiro ele se originou inicialmente da mistura entre diferentes etnias. No caso, foram os 3 principais grupos formadores do nosso Brasil, que foram os indígenas, os africanos e os portugueses, tá? Aí na página 6, vocês teriam que analisar esse gráfico e marcar o X aí no quadradinho correto. De acordo com o gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vive em terras indígenas, tá bom? Então, marque um xizinho aí no primeiro quadradinho. Bom, aí na página 8, vocês teriam que anotar algumas contribuições dos povos indígenas para a formação da nossa cultura brasileira, tá? Então, aí, é bem pessoal, né? Cada aluno colocou uma coisa diferente, mas a tia Lívia vai dar alguns exemplos. Alguns objetos que foram trazidos por esses indígenas foram aí a bolsa canguru, a canoa, a rede, por exemplo. Alguns costumes. Nós temos o uso de várias ervas medicinais, né, que esses índios utilizavam, que as pessoas ainda utilizam hoje em dia. E também descansar em rede, né, relaxar, ter um momento ali de lazer na rede, né? E isso também é um costume indígena. No vocabulário, alguns nomes que vêm dessa cultura indígena. Nós temos jacaré, pipoca, paçoca, capim, guri. Isso tudo são de vocabulário indígena. E nós temos alguns nomes de lugares como Jundiaí,
dessa descendência indígena, Piracicaba também, e também Sergipe é dessa cultura indígena. E nós temos aí nome de pessoas como Cauã, Iracema, Ubiratã, são todos de descendência indígena também. E, por último, aí, os alimentos, nós temos o caju, a canjica, o guaraná, mandioca, milho, peixe, enfim, todos esses alimentos são contribuições indígenas que ajudaram aí na formação da nossa cultura brasileira. E abaixo aí vocês teriam que fazer uma pesquisa, né, sobre os indígenas, então aí bem pessoal essas pesquisas de vocês, eu já olhei todas, tá bom? E agora a gente vai fazer a correção do CA do segundo bimestre ainda, da página 70, tá bom? Bom, então aí na questão 3 vocês teriam que decifrar esse enigma, que relembra o nome de conjuntos de espécies de plantas de determinado local. Nós chamamos então isso de formação vegetal, tá? E na questão 4 vocês teriam que adivinhar aí o que está falando cada conceito aí de cada letra A, B, C e D. Na questão A, está falando sobre as araucárias. Questão B, está falando sobre o cerrado. Questão C, sobre a floresta amazônica. E questão D, está falando sobre o campus, tá bom? E com base nisso, vocês teriam aí que completar a cruzadinha, tá? Com base nas respostas aí da questão 4, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou enviar o anexo da atividade avaliativa como correção, tá bom? E beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!